pobre, ele é bom porque ele trabalha 40 horas semanais, 8 horas por dia, para um rico. O rico é o empregador e o pobre é o empregado. O pobre é bonzinho e o rico é o malvado. Mas essa estranha admiração pela pobreza incutida em nós, através da religião, fica muito esquisita, né? Principalmente se nós pensarmos no Osho, que combatia isso diretamente. Osho se dizia um playboy espiritual e um místico politicamente incorreto. E ele absolutamente não negava os presentes que os seus seguidores, alguns deles muito ricos, lhe davam. A natureza não é econômica, a natureza é rica. E se a natureza foi feita por um Deus criador, esse Deus é muito mão aberta, é alguém rico de todas as características boas e colocou essas características aqui na terra e na natureza. Então, Deus seria uma espécie de rico, uma espécie de rico bom, um rico do bem, que nos deu essa terra abundante, capaz de nos dar prosperidade. E aí, o ser humano inventa que os ricos são maus e os pobres são bons. Principalmente as religiões preconizam isso. Não só as religiões, como até certo ponto a filosofia. Então vem o Osho e chega aí com essa proposta completamente revolucionária que reverte o quadro completamente, dizendo que nós estamos completamente desarmados se formos pobres e nos mantivermos na pobreza. E ele diz que o pobre necessariamente não é digno e bonzinho, e o rico necessariamente não é corrupto e malvado. Pense você que, de repente, um pobre que trabalha 40 horas semanais, 8 horas por dia, de segunda a sexta, digno, ele joga na loteria. Eles são pobres e, por mais que eles odeiem seus patrões pelos seus patrões serem ricos, eles também querem ficar ricos. Não como filhinhos de papai que receberam a herança do papai, e nem através de corrupção, já que são dignos, e nem através de especulação financeira, já que também são dignos. Mas eles, mesmo sendo dignos, na verdade jogam na Mega Sena porque também querem ficar ricos. Então eu penso que, tirando aqueles mendigos da Índia, na verdade, apesar de toda a propaganda das religiões, até mesmo os pobres mais dignos e mais honestos, o que eles queriam mesmo era ficarem ricos. Já dizia Joãozinho 30, quem gosta de pobreza é rico, pobre gosta de luxo, invertendo completamente a situação. Então, o Osho fez exatamente isso. Ele dizia que, vindo ele da Índia, sendo ele daquela região geográfica, mas espiritualmente não tendo nada a ver com aquilo, Osho foi
um pensador que inclusive fez faculdade de filosofia, muito original. Não renegue a riqueza, não ache feio ser rico, não tenha vergonha de ser rico, não tenha vergonha do dinheiro. Apenas, ele também diz o seguinte: não se apegue. Mas é importante destacar também no que o Osho preconizava, que ele levava a coisa para o caminho do meio, porque ele achava horroroso aquilo que ele via na Índia, da pessoa passar o dia inteiro naquela imundície, ali meditando e vivendo, entre aspas, ao Deus dará, né? Se deixassem um prato de comida para ele, um pouco de água, assim são os mendigos na Índia. Da mesma forma, ele pensava isso também dos ricos. Não é a riqueza só pela riqueza, mas há que haver a espiritualidade também. Por isso ele preconizava tantas formas de meditação. Se o pobre na Índia medita e vive no chiqueiro, isso é mal, isso é muito mal. Ele não vai evoluir espiritualmente. E se o rico só pensa no dinheiro e não desenvolve a sua espiritualidade, e uma das maneiras mais tradicionais em Osho de desenvolvimento da espiritualidade é pela meditação, também não dá em nada. Não é apenas ter riqueza como ele, tocas cravadas de diamante, relógios de platina com diamante e 99 Rolls Royce. Osho era altamente evoluído espiritualmente. Praticamente todas as palestras dele, vocês podem perceber, quem conhece, se não conhece, vejam aqui no YouTube, tem o canal Osho Internacional com várias palestras. Ele começa, você tem a impressão de que o DVD, a câmera, sei lá o que, está parado, está no pause, mas não. Parece que ele está fazendo um download, ele está chegando no planeta Terra. E aí ele começa a falar devagarzinho e vai engrenando. E um dos maiores exemplos, um exemplo que o Osho gosta de dar muito, que é o do Zen budismo japonês, é exatamente isso. Porque o Japão, ao mesmo tempo que evoluiu tecnologicamente, ou seja, não abriu mão deste mundo, ok? O japonês, ele é preocupado, e aí principalmente no Zen budismo, com o seu desenvolvimento espiritual. Porque o Zen budismo, diferentemente do budismo, ele preconiza práticas, como, por exemplo, você meditar lavando louça ou varrendo o chão. Então o Osho nem valoriza a pobreza da Índia e nem a riqueza dos Estados Unidos, para onde ele foi fazer a sua principal comuna, que, diga-se de passagem, não tem nada a ver com o comunismo, visto que os dois principais alvos do Osho eram, na época, o presidente Ronald Reagan, a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, e o Papa João Paulo II. Então, o Japão, para ele, com o Zen budismo, que é uma coisa diferente do budismo, porque não fica só na meditação, mas parte para a prática, é o maior exemplo de caminho do meio. O caminho do meio é budista, mas para Osho, o budismo não basta. O Zen budismo é ainda superior. Então, o Japão, no Zen budismo, conseguiu o caminho do meio. Ele não está nem interiorizado, nem exteriorizado, mas no caminho do meio.
Então, Osho tocou em dois aspectos que todos os outros pensadores orientais, sejam tratados como gurus estritamente religiosos ou mais abertos para a filosofia como ele, tiveram medo de tocar: no dinheiro e no sexo. Ok? Mas o sexo eu vou deixar para falar em outro vídeo. Agradeço a atenção de vocês e peço somente uma coisa: comentem. Entrem aqui nos comentários e deixem a valorosa opinião de vocês. Eu preciso disso. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.